Oi, chegou você, doutora Paula. Seja muito bem-vinda à nossa sala. Né? Obrigada. Então, vou apresentar a Paula aqui, né? A Paula é advogada, a Paula é a mãe do Bento, e isso eu tenho certeza que é uma das funções que a Paula mais gosta. É diretora e Sim. tesoureira da 22ª subseção de Magé e Guapimirim da OAB, presidente da Comissão de Assuntos Municipais. E é uma mulher empoderadíssima. A Paula é uma pessoa que eu admiro profundamente, capacitada demais, né? Está assim, crescendo muito rápido na carreira dela, por conta da sua, né, do trabalho que a Paulinha faz. E eu fico muito feliz de estar aqui com a doutora Paula, que é uma mulher realmente que nos representa na Ordem dos Advogados aqui no município de Magé. E o nosso tema de hoje vai ficar por conta da doutora Paula, a pessoa que está realmente capacitada para falar sobre isso. Direito do trabalhador em tempos de pandemia. Paulinha, né, que eu, gente, vou chamar de Paulinha, né? Sim, sim. Eu Tá queria, conseguindo me assim, ouvir direitinho? estou te ouvindo direitinho. Eu queria uma coisa, Então tá. Paulinha, antes da gente começar a falar sobre o tema, que é muito bom e todo mundo está doido aí para saber, fala um pouquinho de você. Me fala de você, da tua vida, como é que está a vida agora, essa direção da OAB, que eu lembro que foi uma coisa nova para você, esse grupo novo Sim. na Ordem dos Advogados em Magé. Me fala um pouquinho de você, Paulinha. Bom, minha primeira participação como diretora na OAB, Magé e Guapimirim, está sendo uma experiência ímpar, né, com muitos desafios. O primeiro desafio foi a permanência, né, da Justiça Federal em Magé, Sim, verdade, bem lembrado. né, que foi uma luta, nossa, nós tivemos que correr muito atrás, nós, graças a Deus, conseguimos acesso ao presidente do Tribunal Regional Federal, da segunda região, nos recebeu muito bem, graças a Deus, né, com auxílio da Prefeitura, da Câmara dos Vereadores, nós conseguimos manter a Justiça Federal na cidade. Sim. Foi o Né? primeiro desafio, né, Paula, como diretora da Sim, Ordem. sim. E agora com a pandemia, tudo online, foram feitos novos canais, 2 grupos de WhatsApp da subseção, canal Telegram, Instagram da subseção, nós temos que fazer live pela internet. Então está sendo uma Caramba. novidade. Um É uma desafio. reinvenção total, né, Paula? Sim, sim, sim. Então, agora a gente vai entrar no tema. Paula, você passou para mim aqui que o tema, a gente vai falar mais sobre, você vai falar mais, transcorrer esse tema sobre a MP 936, que institui o Sim. Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, sendo medidas desse programa. Eu queria que você primeiro explicasse para as pessoas o que significa aquela coisa, o que é medida provisória. Explica isso, porque às vezes a pessoa fala, o que é uma medida provisória? Por que está acontecendo isso agora? Então eu queria que você dissertasse um pouquinho, Paulinho, sobre medida provisória. Sim, sim. Primeiramente, boa noite a todos os presentes, bem-vindos à nossa live, né? O que acontece? A medida provisória, elas são normas com força de lei, tá? E elas são editadas pelo presidente da República em uma situação de relevância e de urgência, tá? A medida provisória, ela tem um prazo de 60 dias, ela pode ser prorrogada por mais 60 dias. Então, em março, devido a esse problema, a pandemia, o Congresso decretou o estado de calamidade. Sim. Então, foi necessário a medida provisória trabalhista, que, né, flexibilizou alguns direitos trabalhistas, a medida provisória 927 e a medida provisória 936. Sim. E qual o impacto real disso, Paulinha, na vida do trabalhador? O primeiro impacto, o que traz de benefício e o que impacta isso na vida do trabalhador? Porque a pandemia remexeu toda a vida do trabalhador. Então, essa Sim, medida sim. trouxe o que de benefício para o trabalhador e o que tira de direito também, o que flexibiliza de direito? Sim, na verdade, o de benefício é o trabalho, na minha opinião, um trabalho home office, né? A possibilidade de você trabalhar no aconchego da sua casa e fazer os seus horários, né? Que foi trazida pela medida provisória 927, né?
Já as medidas trazidas pela medida provisória 936 foi a redução, né, do horário de trabalho e a suspensão do contrato de trabalho. Sim, mas a suspensão do contrato de trabalho não traz um malefício, é uma perda de direito para o trabalhador? Como é feita essa suspensão para que seja protegido o direito do trabalhador? De que forma o empregador pode fazer a suspensão? Sim, o empregador pode fazer da seguinte forma, através de um acordo com o trabalhador. Esse acordo é realizado pelo empregador, ele tem que ser comunicado ao Ministério da Economia em 10 dias, e em 30 dias o empregado precisa receber a primeira parcela do benefício emergencial. Sim. Que o empregado que trabalha de carteira assinada, ele recebe benefício emergencial. As pessoas que não trabalham recebem o auxílio emergencial, é diferente. Sim. O auxílio emergencial é os R$ 600 que você recebe na Caixa Econômica e tudo mais. Quem pode receber esse auxílio emergencial? E quem está recebendo e não poderia? Teve uma notícia no Fantástico esse final de semana, não sei se você viu, um absurdo aquilo, eu fiquei apavorada, gente. Porque a gente, na matéria, né, a matéria tinha sido vetada, depois a emissora conseguiu colocar, e a gente viu lá pessoas com renda, gente rica, muito rica, recebendo auxílio emergencial. No teu ponto de vista, por que isso aconteceu? Falta de fiscalização? O que acontece? Como é que funciona o auxílio emergencial? Quem tem direito e como essas pessoas podem chegar lá para receber? Sim. Quem tem direito ao auxílio emergencial é os microempreendedores, os contribuintes individuais, os autônomos, os trabalhadores informais. Quem também possui cadastro no Cadastro Único, tem o CAD Único, também pode receber. Quem possui também recebe o Bolsa Família, possui cadastro único, também pode receber, tem direito a receber. Então, eu acredito que deve ter ocorrido alguma incoerência no sistema do Ministério da Economia que, infelizmente, ocasionou esses casos aí de fraude, né? E essas fraudes? Quais são as sanções previstas para essas pessoas que fraudaram o auxílio emergencial? Irão responder um processo criminal. Fraude contra a administração pública. Isso é um absurdo, né? Sim, o Ministério Público vai atuar. E a gente vê o que acontece. Acontece com muita gente, Paulinho, que a gente tem andado muito, tem conversado com muita gente na nossa caminhada de pré-campanha. A gente vê muitas pessoas que precisam do auxílio e não conseguem receber. Eles falam de uma inconsistência no sistema. Eu não entendo muito bem. O que você fala para essas pessoas? Qual a orientação que você dá para essas pessoas que não conseguiram e tiveram esse problema de inconsistência? No site da Receita Federal, eles estão passando a informação que eles estão funcionando 24 horas por dia. Então, quem está dando algum problema no CPF, precisa entrar no site da Receita Federal e regularizar o seu CPF. Tá? Após a regularização do CPF, você realiza um novo procedimento no site da Caixa para poder receber o auxílio emergencial. Sim, entendi. Então você não conseguiu, você vai regularizar para ver se tem algum problema no CPF, não é isso? Sim. E depois volta lá no site da Caixa para tentar novamente. E tem uma coisa, é isso que acontece. E aí essas pessoas não devem desistir, elas devem continuar fazendo isso. Exatamente. Receber. Exatamente. E algumas pessoas me falaram também, tem me falado na rua, Paulinha, que elas receberam um mês, não receberam a segunda parcela, ou receberam o valor errado. Mães solteiras, porque a mãe solo, né, como eles chamam, a mãe solo tem direito a R$ 1.200. Sim. E eu conversei com várias mães solos que não conseguiram receber esse valor. Sim. Então, como é que a pessoa faz quando tem esse tipo de problema? A quem ela recorre? Olha, ela deve procurar um advogado da confiança dela para análise da documentação, tá? Sim. E tenta fazer todo o procedimento administrativo. Eu estou acompanhando alguns casos, tem algumas pessoas que estão recebendo com atraso, atrasou um pouquinho, mas refizeram o procedimento e estão recebendo, está conseguindo regularizar o pagamento. Ótima notícia, Paulinha, porque tem gente muito desesperada. No momento com esse pandemia, as pessoas
Principalmente aqueles empreendedores, aquelas pessoas que vendem as coisas ou trabalham por conta própria, estão tendo uma situação muito difícil. Apesar de que agora, mesmo com a flexibilização, isso está trazendo um problema muito grande. Me fala uma coisa, Paulinho. Me fala da redução proporcional na jornada de trabalho e de salários. Então, funciona dessa forma? O empregador, nesse momento, ele pode tanto reduzir a jornada quanto os salários. Mas qual é essa proporcionalidade? Como é que acontece isso? Como é que deve acontecer para a gente dar aí um alô para as pessoas que estão fazendo? O que aconteceu isso com elas e querem saber se isso está certo ou se está errado? O que acontece? A consolidação das leis trabalhistas é de 1943. E a nossa Constituição Federal é de 1988. Então, a norma que autorizava a flexibilização dos direitos trabalhistas, ela foi revogada tacitamente. Então, motivo pelo qual que as medidas provisórias são muito importantes. Para ocorrer essa flexibilização dos direitos trabalhistas, teve que ser promulgada as medidas provisórias. Tá? E o que ocorre? A redução proporcional da jornada de trabalho, ela pode ocorrer pelo período de 90 dias. Sim, essa redução só por 90 dias. Isso, tá? Pode reduzir 25%, 50% e 70%, tá? Pode ter outros tipos de redução, mas para ocorrer outros tipos de redução, precisa estar previsto no acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Ah, entendi. Então, existe também uma prerrogativa de que tem que ter, essa mesmo com essa MP, mesmo no momento de pandemia, de calamidade no país, tem que se observar também os acordos coletivos, que são aqueles deliberados pelo sindicato da categoria. Sim, exatamente. Ah, isso é muito importante dizer, porque algumas pessoas são meio perdidas. Outro dia uma pessoa me perguntou, como que eu vou saber se a redução da minha carga horária, a redução do meu salário está correta? Então, como que essa pessoa pode saber disso? Como é que ela pode, vamos dizer, a pessoa não conhece a legislação, como é que ela pode ter certeza que ela não está sendo enrolada, vamos dizer assim? Sim, o que acontece? O salário ele pode ser reduzido, ele vai ser de acordo com o seguro-desemprego. Ele vai ser calculado na forma do auxílio-desemprego. Então, a pessoa que tiver na dúvida, como que o seu empregador realizou o cálculo do seu salário, procura o advogado da sua confiança para estar realizando o cálculo e para poder a pessoa tomar ciência do como que está sendo realizado o seu salário. Sim, ficou bem. E a questão da suspensão, e a gente vai agora para o terceiro ponto dessa MP, que é a suspensão temporária do contrato de trabalho. Nessa suspensão temporária, esse trabalhador ele pode ficar sem nenhum tipo de salário? Não. A suspensão. E quanto tempo pode ser a suspensão? A suspensão ela pode ser por 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 30 e depois por mais 30, tá? Sim. A suspensão do contrato de trabalho também é de acordo com o auxílio-desemprego, o cálculo de acordo com o auxílio-desemprego, tá? O que está ocorrendo? A problemática é que está acabando os prazos, né? E a pandemia não acabou. Sim. Então, isso que eu fico pensando. Como é que vai ser? Então, qual é a saída? Sim, qual é a saída? O empregador ele pode flexibilizar da seguinte forma: ele pode dar o trabalho home office, ele pode criar o banco de horas, ele pode dar férias individuais ou coletivas, entendeu? Autorizado pela medida provisória 927. Sim. Ah, então, de qualquer forma, tem previsão legal para a gente ir se acostumando, porque eu ando muito preocupada, sabe, Paula? Por quê? Está havendo uma flexibilização, tá? Mas os números da pandemia, das mortes a curva, né, que eles falam dessa forma, os especialistas falam, essa curva não está baixando. Não. Então, a gente fica muito preocupada e eu fico apavorada, porque a gente anda nas ruas, a gente vê um monte de gente sem máscara, as pessoas estão vivendo como se tivesse voltado ao normal. Eu costumo falar até para os meus filhos, para a minha família, não existe mais normal. Existe um novo normal. Sim. E quando a gente observa tudo que você está falando sobre a legislação trabalhista, sobre suspensão de salário, suspensão de diminuição de carga horária,
trabalho home office. Eu nunca tinha ouvido falar isso na minha vida, né? A gente nunca ouviu falar home office, trabalhar em casa, né? Vamos falar, né? Uma forma assim, trabalhar em casa. E agora é uma coisa costumais. Eu tenho recebido também, Paulinho, e você como advogada trabalhista, muitas reclamações de professoras. Professoras que estão sendo praticamente obrigadas, né? Vamos dizer assim, a se reorganizar de uma hora para outra para fazer aula online com seus alunos. E não está funcionando. Os professores estão ficando até depressivas. Outro dia eu vi até um vídeo de uma professora chorando, eu fiquei muito triste de ver aquela situação. De que forma essas professoras podem se movimentar para essa questão? Porque realmente essa questão da aula online pegou de surpresa. Essas medidas provisórias, elas citam de alguma forma essa questão dos professores das aulas online? Não, infelizmente não. A medida provisória 927, ela é mais específica com relação ao trabalho telepresencial, tá? Mas o empregador ele deve disponibilizar os meios adequados para o trabalhador realizar os seus procedimentos. Se não realizar, ele deve buscar um profissional da sua confiança e ajuizar a ação trabalhista. Sim. Então a gente está vivendo um novo, né? Essa redução, suspensão. Então me fala um pouco mais, Paulinha, que a gente tem, assim, uma coisa que me desculpe voltar nisso, mas é uma coisa que a gente precisa que fique bem esclarecida, com relação a essa redução da proporcional da jornada de trabalho. Né? Quais são as categorias, então, que se adequam de acordo com a medida provisória? Então, a medida provisória, ela não menciona as profissões de uma forma exata. Ela coloca somente o valor o tempo que pode ser reduzido, que é 25%, 50% e 70% do tempo da sua carga horária de trabalho, tá? Sim. E tem algumas categorias que têm acordo coletivo de trabalho ou a convenção coletiva de trabalho, que deve ser observado lá também. Então, e agora eu vou te deixar livre para a gente, já fiz todas as perguntas que eu tinha, tem outras aqui, mas me fala de forma mais abrangente sobre a sua experiência nesse momento como advogada trabalhista, o que você está sendo assim, mais provocada, quais são as ações que mais te provocam, que estão te provocando mais nesse momento de pandemia, toda essa questão de novo mundo, de uma nova forma. Aí agora contigo eu vou te ouvir mais aqui. Tá, as pessoas realmente estão na dúvida com relação ao valor que deve receber, né, do seu salário. Então, ela tem que levar a sua carteira de trabalho ao seu profissional de confiança para estar realizando o cálculo, tá? As pessoas também ficam na dúvida, Paula, eu sou contribuinte individual, eu sou obrigada a efetuar a contribuição do INSS nesse período de pandemia? Sim. A medida provisória é clara que é facultativo, tá? É facultativo. Então esse ponto é muito importante, Paula. Se eu pudesse falar mais sobre isso, essa contribuição, né, previdenciária, ela é facultativa, previdenciária. Só tem um problema. Sim. Ela é facultativa, mas a soma dessas contribuições previdenciárias é que determina o momento da aposentadoria. Como vai funcionar isso? Se é facultativa, a gente sabe que no momento que a pessoa está desempregada, já está vivendo uma dificuldade, tudo mudou, ela talvez abra mão de pagar, né, de recolher a contribuição dela. O que vai acontecer? O que pode acontecer com ela daqui a algum tempo? Sim. Por enquanto, nós ainda não temos jurisprudência e direcionamento sobre esses assuntos. Mas, de acordo com o que nós viemos acompanhando, vou dar um exemplo. No caso de auxílio-doença. Se você recebe auxílio-doença, né, o período que você está recebendo auxílio-doença, você não contribui. Aí, depois, quando passa, você volta a contribuir. Então, nós acreditamos que esse período deve ser inserido para aposentadoria. Porque depois que passar esse período, a pessoa vai voltar a contribuir normalmente e esse período deve ser inserido pela autarquia para aposentadoria. Então, vocês pensam de forma que as pessoas, vocês advogados, estão pensando que o seguinte:
Pode haver uma vinculação a outros auxílios, como se fosse um outro auxílio. Esse auxílio Sim. emergencial, ele vai ter uma forma como se fosse um auxílio-doença. Não é isso? Isso. Lá na frente, porque Isso. é uma questão que me preocupa muito. Porque o que acontece? A gente já teve uma reforma da Previdência que Sim. a reforma trabalhista acabou com os direitos dos trabalhadores de uma forma geral, flexibilizou Sim. demais, né? A gente tinha Flexível. direito, flexibilizou demais, né? Uma coisa absurda. E agora, essa reforma da Previdência também leva alguns trabalhadores a trabalhar até 49 anos para se aposentar. Sim. Então, se a gente, quer dizer, e a contribuição é muito importante nesse momento. O que você, no seu Sim. ponto de vista, qual o prejuízo de verdade que pode trazer? Porque o que a gente tem agora é um pensamento que talvez, tudo bem. A gente está numa pandemia, a gente não viveu isso nesse século, é tudo muito Sim. novo. O direito, né? O direito ele se forma pelo costume, a gente sabe disso. Lá no primeiro Sim. período de direito a gente estuda isso, né? Verdade. São os Verdade. costumes e depois o direito se forma. Sim. Mas, na sua opinião, como advogada trabalhista, você vai ter um caso de ação judicial aí de previdenciário, não vai? Vou. Até que se forme uma jurisprudência com relação a isso. Mas me fala o que você pensa sobre isso. Eu penso da seguinte forma: quem tem a possibilidade de pagar, realiza o pagamento. Sim. Quem não tiver condições de pagar, quando passar esse período, normaliza sua contribuição e normalmente a autarquia realmente não concede o benefício. O que a gente tem acompanhado que ela impede um pouquinho o trabalhador de obter aposentadoria e tudo mais. Dificulta cada vez Então, mais. sim. Então, a minha instrução é buscar o seu advogado de confiança e ajuizar a ação na Justiça Federal. Meu Deus do céu. A gente vai ter um boom de ações judiciais aí, Sim. previdenciárias, depois dessa pandemia. E Sim. vai cada vez mais e dificultando cada vez mais a vida do trabalhador, que é o trabalhador que recebe auxílio emergencial, a não ser, claro, essas exceções bizarras, que a gente só pode dizer que são exceções bizarras, que são essas pessoas que são ricas que estão recebendo isso. Gente, eu fiquei apavorada. Eu juro que eu não acreditaria se eu não tivesse ouvido da boca dessas pessoas. Vamos parar aqui só para a gente dar uma boa noite para as pessoas que estão chegando. A Priscila entrou. A Lena querida, minha cunhada preferida. Verônica, boa noite. Vamos lá. A Clara, Maria Clara, minha querida. Maria Clara, semana que vem, a próxima é você. Nós vamos ter uma live aqui com Maria Clara, a minha amiga, que vai falar sobre educação no empoderamento feminino. Muito bom. Próxima vai ser, estou dando a dica aqui, tá? Próxima, Maria Clara, que legal. educação e empoderamento feminino. É isso. Muita mulher empoderada. Ocupando os espaços. Muita mulher empoderada. Dudu Cowboy, boa noite. Entrou aqui também. Dudu é um amigo querido, trabalhei com ele na prefeitura. Um carinho imenso. Né? O Eduardo da Silva, meu irmão. O Vitor Lopes também entrou aqui. Vamos lá. Cíntia, Clara está aqui também, Clarinha. A Selma está aqui com a gente. Boa noite, Selma. Fabrício Barreto. Fabrício, meu vizinho. Muito bem-vindo, Fabrício. A Evelyn está aqui também com a gente. O Alan Mota. A Vilma. O Vilminha está aqui com a gente. Chimba está aqui. Chimba é um querido. É um amigo que a gente ganhou na política. Né? O Aires Geraldo. Meu filho, Nestor Vieira também. Johnny. A Pamela, que é minha querida, que fez a outra live comigo, a gente estreou a live com a Pamela. Né? A Pamela é uma criatura excepcional. Eu costumo falar que gente pequena é forte, né? Tem gente pequena, é uma coisa. Eu e você, da Paulinha, somos grandes, não temos isso. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Tá, fica à vontade. A nossa Monique, que está aqui com a gente também. Né? A Monique é uma querida que está com a gente no projeto. João. Fabiano, gente, quanta gente linda aqui, tá muito legal essa live. Gostar. Muito legal. Heitor, Heitor, seja muito bem-vindo. Heitor é um querido amigo dos meus filhos. A Flávia, irmão do Fábio, a irmã do Fábio. Gente, quanta gente boa aí. Tá todo mundo muito interessado em saber aí, Paulinho, porque é um assunto muito importante. Porque muitas dessas pessoas, a maioria de nós, né, teve redução de salário,
ou está recebendo auxílio emergencial. Se vocês tiverem alguma pergunta para a doutora Paula, também podem falar com a gente. Bem legal, podem mandar perguntas aqui, que a doutora Paula está respondendo tudo para a gente. Paulinha, me fala um pouquinho mais, que eu acho que é uma coisa que a gente pode falar um pouquinho mais, que é uma coisa que está mesmo na dúvida, é que a medida, deixa eu ver uma parte da suspensão, como que fica? Que eu acho que, por mais que a gente fale, ainda fica, vamos ficar aqui nessa MP 93B, com relação a esse pagamento do benefício emergencial. Eu tenho mais uma dúvida, você me perdoa, mas eu realmente tenho muita dúvida sobre esse emergencial. A gente, com relação, não é nem isso, é com relação à redução proporcional. Essa medida provisória com relação à gestante, há uma coisa diferenciada? Porque assim, me fala, o que me acontece? sabe sobre essa medida e a gestante? A gestante, ela tem que fazer o cálculo do pagamento dela com base na alíquota antes da pandemia, entendeu? Então, os profissionais do direito estão chegando à conclusão que a gestante ela não pode ter uma redução no seu salário, tá? Que informação boa, hein, Paulinha? Importante demais. Sim, então, as gestantes... Desculpa, o entendimento, então, é que as gestantes não podem ter essa redução. Isso, o cálculo dela tem que ser de acordo com o cálculo alíquota antes da pandemia, tá? Então, ela é diferenciado. Isso, é diferenciado. E o contrato da gestante, quando é gestante, tem que comunicar o empregador, tem que comunicar o Ministério da Economia que ela é gestante, que trata-se de gestante. Então, a gestante tem todo o cuidado para fazer esse acordo aí. Então, olha, gente, olha se alguém tem alguma amiga aí gestante. Eu não sabia, eu fui procurar pesquisar hoje e eu descobri que tem um diferencial, mas eu não entendo muito bem da pauta, por isso nós trouxemos a doutora Paula, que é uma pessoa que entende dessa pauta. Qual é a orientação que você dá para a gestante prestar muita atenção com relação a isso? Ela tem que fazer, assim, falando mais claramente para essa gestante, para ela entender como é que ela faz isso. Como é que ela vigia para ver também se está sendo feito correto? A redução do contrato de trabalho quanto à suspensão são acordos. Acordos a manifestação de vontade tanto do empregado quanto do empregador. Com o intuito, o governo fez isso com o intuito de preservar as relações de trabalho. Então, elas têm que buscar o seu advogado para poder verificar como que o empregador fez o acordo de trabalho dela, tá? Ela não pode ficar desamparada. O benefício emergencial está sendo pago pela União. E depois que ela ganhar o bebê, ela vai passar a receber pelo INSS. Entendeu? Então, não tem motivos para o empregador deixar essa gestante desamparada. Entendi. Então, essa gestante ela tem uma proteção diferenciada. Sim, sim. Mas me diz uma coisa, Paula, essa gestante, ela tem que procurar esse direito ou o empregador já de pronto tem a obrigação de fazer isso dessa forma? O empregador, ele tem que fazer dessa forma, ele tem que fazer de acordo com a medida provisória 936, tá? A medida provisória é clara que não pode fugir do que está estabelecido na medida provisória. Então, se o empregador fugir do que está ali, tem sanções também na medida provisória, tá? Sim. Os auditores fiscais do trabalho que verificar algum problema nos contratos, nos acordos realizados, o empregador também vai sofrer penalidade. E me diz uma coisa, então a gestante, nesse caso, é uma exceção? Sim. Existem outras exceções? Sim. Além da gestante? O deficiente físico, ele está vedado a demissão do deficiente físico. Que interessante. Sim, o deficiente físico, no dia a dia a gente vai vendo que a gente não consegue observar essas exceções. Assim, na verdade, né, Paula, essa legislação é tão nova, imagino para vocês que trabalham, que militam nessa área do direito do trabalho, é tudo tão novo que vocês ficam tentando descobrir como é que vai ser, e também com essa questão do judiciário, que está os prazos suspensos e as coisas assim voltando ao normal.
devagarzinho, Sim. mas a gente fica imaginando a quantidade de jurisprudência que a gente vai ter aí daqui a algum tempo, né? É uma loucura. Bastante, bastante. E uma notícia boa é que Ai, bom, notícia boa. a Justiça do Trabalho de Magé, as juízas estão super empenhadas nos processos, vai ter audiência virtual, então elas estão super empenhadas em resolver, o cartório está dando andamento no processo, então quem tiver algum problema, não deixe de procurar o auxílio da Justiça, porque é muito importante, eles estão se empenhando para resolver isso mesmo no tempo de pandemia. Ah, então a gente tem plantões lá na Justiça Sim, para atender sim. quem tem dúvida com relação ao auxílio emergencial. Se está tendo algum problema na questão da suspensão do contrato de trabalho, da redução de jornada, a gente tem orientação, Paula? Como é que funciona? Tem a orientação por telefone e por e-mail, tá? Esse atendimento presencial ainda não está sendo feito, mas os atendimentos Sim. virtuais estão sendo realizados, tanto pela Justiça do Trabalho, pela Justiça Federal, quanto pela Justiça Estadual. Então, vamos falar, me fala de uma coisa aqui. Até o Matheus fez essa pergunta aí. A gente está ouvindo falar sobre a prorrogação do auxílio emergencial para mais parcelas, Sim, estenderem as sim. parcelas. E o governo está querendo Sim. baixar o valor desse auxílio emergencial. O que você me fala disso? Isso é verdade? Isso realmente está se formando para acontecer? Vai prorrogar? O valor vai ser menor? Como é que vai ser isso? Como é que você está vendo isso aí? Ótima pergunta, Sandra. Ótima pergunta, sabe? Porque nós, operadores do direito, estamos muito apreensivos. Por quê? A medida provisória ela tem um prazo para ser convertida em lei. Então, agora tem um projeto de lei de conversão, né, número 15 de 2020, que ela está para ser já passou pela Câmara, passou pelo Senado e está para ser aprovada pelo presidente da República, sancionada ou vetada pelo presidente da República. Sim. Então, já está com o presidente da República, então todos nós brasileiros, temos que acompanhar isso, não podemos deixar isso de lado, temos que acompanhar e em breve o presidente vai dar uma resposta como isso ficará. Mas eu acredito que não será reduzido e vai ser aumentado o período de pagamento do auxílio. Sim, vão aumentar as parcelas, mas o benefício não vai ser diminuído. Eu acredito que não. Tem uma pergunta aqui, o fornecimento é a lei. Está fazendo, Leandro Andrade Lopes. Fornecimento de EPI pela empresa ao funcionário justifica o não pagamento de insalubridade? Não. Fornecimento de EPI pela empresa justifica o não pagamento. O que eu entendi aqui? O Lê está falando para a gente. Se a empresa não fornecer o material de EPI, né, que é o material de proteção, isso justificaria o pagamento de insalubridade? Depende da categoria. Se você é obrigado a usar o EPI, é sinal de que você protege a categoria. Entendeu? Que às vezes tem que analisar caso a caso, que às vezes afasta a insalubridade no trabalho, mas às vezes pode contribuir para uma aposentadoria especial. Entendeu? Então é bom ele pedir ao empregador dele o PPP, o perfil profissional profissiográfico, tá? E levar essa documentação para o advogado dele, que aí o advogado dele vai analisar de acordo com acordo coletivo da categoria ou a convenção coletiva da categoria, se a entrega do EPI vai afastar ou não o pagamento da insalubridade. Está travando um pouco mesmo, gente, mas é natural. A internet às vezes não trava, é a conexão. Vamos tocando aqui, né, Paulinha? Isso. Então, para ficar bem claro, travou um pouquinho a Paulinha lá. Vamos falando aqui, ó. Verônica está aí, Matheus entrou. Oi, Matheus, boa noite. O Luiz está aí também, né? Lena Vontora, precisamos de notícias boas. Demos notícias boas aí. A Paulinha está ruim, a conexão da Paulinha lá, porque ela está voltando, é natural. Tá, Paulinha, me ouvindo? Estou te ouvindo agora. Tá conseguindo me ouvir? Estou te ouvindo. Então, Paulinha, olha só. Eu sei que você falou sobre isso, mas vamos falar mais um pouquinho sobre a prorrogação, porque essa é uma notícia boa. A prorrogação do auxílio emergencial.
Então, vocês acreditam, pelo que está acontecendo, pelo que vocês estão observando, vai ter prorrogação, mas não vai ter diminuição? Isso pode ser uma notícia real? Sim, nós acreditamos que não vai ter redução do valor, mas irá ser prorrogado, nós acreditamos que até o final do ano. Entendeu? Então, isso tanto os empregadores quanto os empregados estão, né, todo mundo aflito, querendo saber dessa resposta da sanção presidencial, né? Como que vai ficar essa situação? Porque como a pandemia não teve a sua finalização até hoje, então nós acreditamos que a sanção presidencial vai levar isso até o final do ano, até dezembro. Sim. O Lê pediu para a gente responder de novo a ele com relação ao EPI e à insalubridade. Se o empregador... Vamos lá, Lê, a gente vai dar uma olhada lá de novo. Fornecimento do EPI pela empresa ao funcionário justifica o não pagamento de insalubridade? O que ele quer dizer? Se o empregador te fornece o EPI, então ele não precisa pagar a insalubridade? Ele achou que não ficou muito claro. Não, o que ocorre? Às vezes, tem algumas categorias que sim, e outras que não. Por isso que a gente deve observar o acordo coletivo de trabalho e a convenção coletiva de trabalho. Ele deve pegar a carteira dele de trabalho, levar para o seu advogado de confiança e, de acordo com a profissão dele, o advogado vai analisar isso. Então, Lê, tá respondido, ok aí? Se tiver mais alguma dúvida, pode falar com a gente. A Fatinha está aqui, doutora Fátima Gonçalves, também advogada, falando que está gostando muito, que o tema escolhido é um tema muito importante. Muito obrigada, Fatinha. Você não vai fugir de mim também, não, que você vai fazer uma live comigo, tá, doutora Fátima? Para falar de direito administrativo ali, doutora Fátima Gonçalves. Ela está fugindo, sabe, Paulo? Ela diz que não gosta de aparecer, não. Mas a gente precisa fazer isso. Sim. Essas lives são realmente muito interessantes, muito boas para o trabalhador, para tirar dúvidas das pessoas e trazer pessoas como você, Paula, que estão militando nessa jornada agora que está. Assim, a gente está num momento tão diferenciado, tão atípico, uma coisa que a gente nunca aconteceu antes, e a gente vê que está todo mundo se reinventando, inclusive o legislativo, o executivo, o judiciário, está se reinventando. Então, a gente está aqui, daqui a pouco a gente está terminando nossa live. Eu queria que você, Paula, desse assim, umas dicas para esse pessoal que está passando agora por esses problemas todos, pessoal que está recebendo emergencial, que não recebeu emergencial, pessoal que está tendo redução, tanto da jornada quanto do salário. Se você puder umas orientações mesmo de como essas pessoas devem se portar diante desse novo processo de trabalho, vamos ajudar esse pessoal aí, Paulinha. Todo seu agora, esses 15 minutos aí. Sim, eu vou falar um pouquinho sobre o trabalhador intermitente, que a gente não falou, né? O trabalhador intermitente, ele vai ter direito a 3 parcelas no valor de R$600, porque o trabalho dele não é contínuo, né? Então, só para eu não esquecer, aí eu voltei, estou informando um pouquinho sobre o trabalhador intermitente. Sim, trabalhador intermitente. Isso. E o que vem a ser o trabalho intermitente? Só para as pessoas ficar claro isso. Então, o trabalhador intermitente é aquele que ele não tem um trabalho contínuo, ele tem um contrato. Fechou o contrato aqui, aí depois ele volta, faz outro, entendeu? Sim. Então, como ele não tem vínculo empregatício, né, de uma forma contínua, ele vai receber apenas 3 parcelas. Ele vai receber apenas 3 parcelas de acordo com a atual medida provisória. A gente não sabe, de acordo com o projeto de lei, que vai ser convertido em lei pelo presidente, como ficará. Sim. É bom estar atento. Sim. Tá? E outras perguntas também que eu recebi, por exemplo, Paula, quando isso tudo passar, o meu empregador vai poder me mandar embora? E a medida provisória, menciona que não, tá? Tem o período de estabilidade. Sim, o que prevê uma estabilidade para esse trabalhador. Sim, exatamente. Por exemplo, eu trabalhei, meu contrato ficou suspenso 90 dias. Então, a medida provisória fala que a estabilidade é igual ao período. Então, se meu contrato de trabalho ficou suspenso 90 dias, meu período de estabilidade é 90 dias. Deixa eu tirar uma dúvida aqui da Evelyn. Alguma mudança para quem vai dar entrada no seguro-desemprego judicialmente? Não, nenhum. Por exemplo, se o trabalhador está recebendo benefício emergencial e após esse procedimento ele
foi mandado embora, passou o período de estabilidade, ele foi mandado embora, ele vai receber o auxílio-desemprego dele normalmente. Então aí, a Evelyn está respondida aí, Evelyn. Então, continua a doutora Paula aí com né, com as nossas explicações aí de que você tem essas coisas para falar, das perguntas que você tem aí que você recebeu. Sim, sim. E com relação ao auxílio emergencial, as pessoas tentam refazer o seu procedimento. Se o CPF deu problema, não esquece de acessar o sistema da Receita Federal, que fica lá, tenta regularizar seu CPF e refaz o procedimento. As pessoas que eu estou acompanhando que refizeram o procedimento estão conseguindo receber. Sim. Me fala uma coisa, Paulinha, quais são as perguntas mais recorrentes que você tem recebido? As pessoas, sim, estão muito apreensivas como ficará o contrato de trabalho delas, né? E assim, a medida provisória foi feita para dar um pouco de segurança, tanto para o empregador quanto para o empregado, né? Para não ocorrer essa demissão em massa, né? Sim. O empregador que não fizer esses acordos, ele tem que pagar o seu funcionário normalmente. E os empregadores que fizerem esses acordos, se mandarem embora, ele tem multa prevista na medida provisória que tem que pagar ao empregado. Então, foi feito o acordo de suspensão ou redução do contrato de trabalho e foi mandado embora, tem que procurar seu advogado para poder cobrar as multas estabelecidas na medida provisória. E me diz uma coisa, quem agora está recebendo auxílio emergencial e voltou para uma empresa, conseguiu um emprego, como é que funciona? Sim. Ele perde o auxílio emergencial automaticamente? Sim, porque há uma comunicação no Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho vai verificar que ele está recebendo e provavelmente vai receber o benefício sim, o auxílio sim. Então, finalmente, vou deixar você falar, que são tantas perguntas, Paulinha, são tantas dúvidas que a gente tem. Vou te deixar falar nesses últimos minutos, né? Você vai explanar. A gente tem 10 minutinhos aqui. Eu já quero agradecer você, agradecer todas as pessoas que vieram para ouvir a doutora Paula, minha querida amiga Paulinha. E agradecer a você, Paula. Muito obrigada mesmo por você pegar um tempo seu para vir aqui doar um pouco do seu conhecimento. Eu tenho uma admiração incrível por você. Você é uma menina espetacular, inteligentíssima, focada. Né? Eu vejo você, sinto muito orgulho. Você me representa na Ordem dos Advogados. É uma mulher realmente empoderada. Então, muito obrigada por você ter aceito o meu convite, ter vindo ao meu chamado. E você não tem ideia de quantas pessoas você está ajudando. Que bom. Essa live vai ficar disponível. Para quem perdeu alguma coisa, logo assim que acabar, ela vai estar disponível. E na semana que vem, ela estará no meu Facebook. Então, quem perdeu alguma coisa, não ouviu direito, já pode ver semana que vem no meu Facebook. Então, agora, Paulinha, é todo seu. Gostaria de agradecer a todos que participaram da live. Gostaria também de avisar e também comunicar, né, que vai acompanhando as redes sociais da Sandra, né, que quando, né, ocorrer a sanção presidencial, que ela provavelmente vai comunicar em suas redes sociais, vamos estar todo mundo, né, atentos a isso, como que vai ficar essa situação. Também gostaria de parabenizar pelo esse trabalho lindo que você tem feito com as mulheres, empoderando, encorajando. Voltou? Voltou? Tá me ouvindo? Voltei, tô te ouvindo. É assim mesmo, normal. Essa internet às vezes deixa a gente ir. Deixa. Gostaria de parabenizar pelo trabalho que está fazendo com as mulheres, incentivando, empoderando. E espero sucesso, desejo sucesso nessa caminhada, que nós tenhamos na Câmara dos Vereadores uma voz feminina. Vamos sim, vamos nessa luta, né? Nós estamos na nossa pré-campanha. Estamos aí nesse novo momento, Paulo. É assim, porque a gente vai se reinventando. E eu acredito muito que a gente precisa estar preparada para ocupar os espaços. Nós precisamos ocupar os espaços. Nós temos em Magé 17 vereadores, nós não tem uma mulher naquela Câmara. Os espaços de poder têm que ser ocupados por mulheres também. Tanto quanto você foi lá para
para a OAB, eu falei, poxa, que felicidade de você Que estar lá. bom. É importante demais. E aí eu vou dar um spoiler aqui para o pessoal, a partir dessa semana, toda quarta-feira, às 19 horas, nós teremos uma live com pessoas trazendo informações, como a Paula trouxe hoje. A gente vai estar falando de várias coisas, vamos estar falando de educação, pandemia, né, em tempos de educação, a educação no empoderamento da mulher. Eu acho, Paula, vou te Ótimo. falar, a gente precisa fazer disso, e eu sei que você faz. Você ocupou um espaço na Ordem dos Advogados. Você não está lá só como cota. Você ocupa seu Sim, espaço, você se posiciona, você se coloca. E não vai sim. ser diferente se nós chegarmos lá para ocupar aquele espaço que a gente está na pré-candidatura aqui. Tá bom? Muito Amém. obrigada. Amém. Você, Vai dar tudo você certo. Muito obrigada parabéns mesmo. pelo E a trabalho. gente vai agora encerrando aqui a nossa live com a doutora Paula Cabral. Agradeço muito a todos os que estão aqui com a gente e agradeço principalmente essa menina linda, maravilhosa, inteligente e Obrigada. talentosa, que é a doutora Paula Obrigada. Cabral. E dá um beijo em Bento por mim. Obrigada. Abraço gostoso dele aí. Todos Com aí. sua mãe, para Beijo. todos aí. Obrigada. Beijo para vocês. Tchau. Beijo.